Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Redação com Glamour. Gente, essa semana eu escolhi falar de um tipo de texto muito interessante, é o gênero textual que muita gente não sabe fazer e quando o vestibular cobra, entra em desespero. Hoje nós vamos falar sobre a resenha. Então, eu me inspirei hoje numa proposta de redação da UFSC, a Federal de Santa Catarina. Você sabe que os vestibulares tradicionais podem trazer qualquer tipo de texto, qualquer gênero textual, pedindo que o aluno faça uma redação para entrar na faculdade. E aí, hoje eu escolhi a resenha, porque a gente sabe que a resenha, gente, geralmente passa batida. Às vezes a gente nem lê a resenha nos veículos de comunicação, que dirá escrever na escola. É mesmo, é? E aí eu queria passar para vocês algumas informações bem básicas, bem simples, que vão ajudar vocês a confeccionar essa resenha. Porque, afinal de contas, a resenha é muito mais descritiva do que argumentativa. Eu sei que existem dois tipos de resenha, a descritiva e a opinativa, a crítica. Mas a gente sabe que o que é mais comum de encontrar é a mistura das duas. É uma resenha mais geralzona, em que você encontra um pouquinho de descrição, um pouquinho de argumentação. Hoje eu vou passar para vocês a estrutura desse texto. Acompanha aí comigo. A proposta de redação era a proposta 2 do vestibular da UFSC. E observa como foi que eles pediram. Quando estamos em dúvida sobre assistir a um filme ou espetáculo, ler um livro ou comprar um CD, a leitura de uma resenha pode nos ajudar na decisão. Se o resenhista apresentar informações e opiniões que nos convençam de que é uma boa opção, teremos elementos favoráveis para fazer a escolha. Caso contrário, poderemos desistir de assistir ao filme, espetáculo, de ler o livro ou de comprar o CD. Atualmente, vários sites, blogs voltados para a divulgação de obras literárias abrem espaço para que leitores enviem resenhas de livros. Então, a proposta era o seguinte: escreva uma resenha, eles não observaram se era crítica ou descritiva, então é o que eu falei, uma resenha mais geral, sobre um dos livros indicados abaixo, como se fosse publicá-la em um site ou blog voltado para a divulgação de obras literárias. Assine obrigatoriamente como candidato vestibular UFSC 2013. Os dois livros que o aluno teria como opção para escolher seriam Capitães da Areia, do Jorge Amado, ou o Amar, Verbo Transitivo, do Mário de Andrade. A resenha, gente, nesse caso aí, era especificamente de um dos livros. Óbvio, o aluno já tinha feito a leitura, porque se o livro foi indicado como obra literária, você tem que ter feito a leitura para fazer a prova de português. Então, o aluno já tinha noção do livro, já tinha noção do autor. Certamente, se ele leu o livro mesmo, né, de papel, ele pegou, ele viu qual era a editora, ele teve essa noção. Por isso que eu sempre aconselho, quando o vestibular indica uma obra, pega o livro de papel. Eu sei que os livros digitais são um fenômeno, são um fato, mas o livro de papel vai te dar talvez muito mais informações com relação inclusive à estética, tá? Que pode ser importante você colocar no seu texto. E aí, como é que se esperava que o aluno executasse essa resenha? Acompanha aí. O objetivo da resenha, gente, era trazer algumas informações como estas aqui. Por exemplo, uma parte descritiva, de preferência, por exemplo, o primeiro parágrafo do texto, em que você daria algumas informações específicas sobre a obra. Por exemplo, o nome do autor, ou se fosse mais de um no caso, o título completo e exato da obra, o nome da editora, se for o caso, e da coleção, né? O lugar e a data de publicação, o número de volumes e páginas. Você poderia fazer uma descrição também do número de capítulos, dos assuntos dos capítulos. Então, nesse primeiro parágrafo da sua resenha, o que era importante você trazer? Já todas essas informações um pouco mais técnicas para que o leitor, para que o seu corretor considerasse que você realmente sabia do que você estava falando. Então, essas questões estéticas de número de páginas, se é um livro grande, se não é, se é uma obra volumosa, se não é, se é um livro de fácil leitura, se a linguagem do livro é uma linguagem de fácil acesso, é uma linguagem mais rebuscada. A gente sabe aí que o Jorge Amado, ele tem características específicas, aí você poderia acessar o conteúdo de literatura em relação à análise geral da obra. E aí, como que você dividiria? Gente, geralmente as resenhas têm entre 20 e 25 linhas no máximo. É um texto curto, gente. Então, eu aconselho sempre ao aluno fazer entre 20 e 25, 22, 23 linhas. Divida, gente, a sua resenha em 4 parágrafos. É um conselho que eu dou. Por quê? Porque você não fica com parágrafos muito extensos e, ao mesmo tempo, você consegue entrar no número de linhas exato. Então, no primeiro parágrafo,
todas essas informações mais gerais, tá? Primeiro parágrafo. A partir do segundo parágrafo, você começaria a fazer a sua análise. Aí entra a questão de crítica. Eu tenho um videozinho aqui sobre crítica, é bom você, por exemplo, clicar e assistir antes para ver como é que você faz para fazer uma crítica, porque a resenha crítica, ela traz esses elementos, ela julga se foi interessante, se não foi, se os personagens foram bem apresentados, se não foi, se o enredo é o enredo que prende o leitor. Se o enredo é um enredo que traz um pouco da realidade, se o enredo se aplica à realidade ou fica só na ficção, se o autor utiliza muitos diálogos. Então, todas essas características relacionadas a como o autor escreveu o livro, vem no segundo e no terceiro parágrafo do desenvolvimento. Na conclusão, que eu te sugiro que seja o quarto parágrafo, você poderia trazer uma coisa um pouco mais intimista, né? Uma coisa mais opinativa. Então, aquele convite. É interessante que você, leitor, compre o livro, desfrute da leitura, uma vez que Jorge Amado, uma vez que Mário de Andrade, são grandes nomes da literatura brasileira e você vai enriquecer. Então, você meio que vende aquela obra para quem está te lendo. Então, primeiro parágrafo, eu introduzo com as informações básicas a respeito da obra. No segundo e no terceiro, eu faço uma análise profunda das minhas impressões, do que eu achei realmente do livro. Óbvio, não é interessante usar a primeira pessoa de singular. Eu achei interessante. Mas você pode colocar, o livro é interessante porque você pode colocar de forma impessoal e ao mesmo tempo parecer muito próximo do seu leitor, porque é uma crítica, é impressão, gente. No fim das contas é isso. E um detalhe, após a conclusão, quando você faz aquele convitezinho pro cara ler o livro, né? Pegar o livro e enriquecer o seu vocabulário, você não pode esquecer de assinar. Inclusive, isso foi exigido do candidato já quando ele fez quando o vestibular colocou a proposta. Tem que assinar exatamente como o que eles te dão. Candidato, tal, tal. Ok? Então, gente, espero que tenha sido útil. Quando vocês forem fazer resenha, lembrem-se desse vídeo, indiquem, compartilhem, curtam. Se você ainda não se inscreveu na página, tá na hora de se inscrever, venha fazer parte do meu time, tá bom? E eu queria fazer um lembrete a vocês, gente. Curso Contexto tem 5 e-books disponíveis na iBooks Stores do seu iPad ou do seu iPhone. São 5 e-books com vídeos, iPods, áudios, né? Redações dos nossos alunos analisados, só redação notão. Nossos alunos que tiraram aí 1980, 1960. Então vale a pena conferir essas redações deles, porque é inspirador. Às vezes você pega no ar o feeling, né, da redação e você adota um estilo que talvez seja até interessante para você. E você vai conseguir estudar sozinho. O melhor de tudo é isso, você vai conseguir estudar sozinho com esses e-books. Você não vai precisar ter muita coisa, porque lá a gente fez questão de colocar competência por competência. Então são 5 e-books por um precinho ridículo, muito baixo. Todo mundo que está me assistindo aí vai conseguir adquirir. E aí você baixa, deixa no seu iPad ou no seu iPhone e vai estudando, capítulo a capítulo. O mesmo que a gente tem aqui com os nossos alunos no curso presencial, vocês vão ter aí na casa de vocês com todo conforto. Então, acessem, baixem, tá? E se você tiver interesse nas minhas redes sociais, aqui tá o meu Instagram, dá um pulinho lá. O Instagram é mais a belezinha, né, gente? Posta foto, pataquadazinho que a gente faz. De vez em quando eu falo algumas coisas legais no Stories, então se você quiser me acompanhar, fica à vontade. Tá bom? Semana que vem a gente volta com mais um Redação com Glamour pra você. Tchau, tchau.